Especialistas indicados pela oposição dizem na comissão do impeachment que Dilma cometeu crime de responsabilidade. Hoje é a vez de especialistas que defendem a presidente falar. A audiência pública conjunta discute bloqueio da internet e relatório sobre o processo de perda de mandato do senador Delcídio do Amaral deve ser entregue hoje. Esses são os destaques desta edição. Bom dia. A comissão do impeachment conclui hoje as audiências com especialistas que analisam se a presidente Dilma cometeu crime de responsabilidade. Vamos falar ao vivo com a repórter Dinalva Ferreira, que acompanha a comissão. Bom dia, Dinalva. Como serão os trabalhos hoje? Isso mesmo, André. Olá, bom dia para você. Hoje será o segundo dia para ouvir convidados indicados pela base do governo que vão falar contra o impeachment da presidente Dilma. Serão ouvidos os professores Geraldo Prado e Lodi Ribeiro, ambos doutores em Direito, e também o ex-presidente da OAB, Marcelo Lavener. Ele foi um dos autores do pedido de impeachment do presidente Collor em 92. Ontem, especialistas convidados pela oposição falaram contra as pedaladas, condenaram as pedaladas, consideraram as pedaladas ilegais e também os decretos assinados pela presidente Dilma. Foi o segundo dia dedicado à acusação. O professor de Direito Financeiro, José Maurício Conte, afirmou que as chamadas pedaladas fiscais são operações de crédito ilegais e que foram usadas pelo governo para atrasar pagamentos devidos aos bancos públicos. Sobre os 6 decretos de crédito suplementar editados pela presidente da República em 2015, o professor afirmou que o crime de responsabilidade se configura porque, além de não terem tido autorização do Congresso Nacional, estavam em desacordo com a meta fiscal. A abertura de créditos é condicionada à compatibilidade com a obtenção da meta de resultado primário, o que não se verificava presente no momento em que os créditos foram abertos. São, portanto, ilegais os atos de abertura de créditos suplementares e está tipificada a conduta prevista como crime de responsabilidade nesse aspecto. O procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Júlio Marcelo de Oliveira, também reforçou que a meta fiscal não pode ser cumprida apenas no fim do ano, tem que ser observada a cada bimestre. Ele explicou que os atrasos nos pagamentos aos bancos públicos eram uma prática antiga, que aumentou significativamente em 2013 e 2014 e se repetiu em 2015, ano que é o foco da denúncia analisada pelo Senado. O que verificamos em 2015? A continuidade de algumas destas graves irregularidades. O governo encerra 2014 devendo bilhões ao Banco do Brasil e ao BNDES. A Caixa ele pagou no final de 2014, mas ao Banco do Brasil e ao BNDES não. Ele entra o ano devendo parcelas de vários exercícios anteriores, portanto, um saldo acumulado bilionário. É fato notório que as pedaladas só foram quitadas, só foram pagas ao final de 2015. Durante todo o primeiro ano do segundo mandato, a presidente experimentou os efeitos das pedaladas iniciadas em 2014. Prosaicamente falando, nesses casos a presidente pedalou em 2014, mas continuou no embalo em 2015. Eles têm uma visão técnica contábil fria no escritório de ar-condicionado dele. O orçamento para nós tem que ser uma peça de justiça social, de combate ao desemprego. O procurador foi questionado pelos senadores da base do governo pelo fato de que as pedaladas foram praticadas em outros governos, mas as contas nunca foram rejeitadas pelo TCU. Foi muito importante o senhor me dizer que nenhum alerta foi feito, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal manda fazer alerta quando os fatos comprometem os custos ou os resultados dos programas ou indícios de irregularidade na gestão orçamentária antes de aplicar uma penalização. E aqui, vossas senhorias estão defendendo a penalização máxima, que é a perda de mandato da presidenta, sem ter emitido um único alerta sequer, depois de ter mudado o entendimento do Tribunal de Contas, que persistiu por mais de 15 anos. O governo só corrige suas condutas se tiver o alerta do TCU. O TCU vai se transformar na babá do governo federal. Porque assim, se não tiver o alerta, o governo... Presidente, com a
senhora... Isso não é obra do acaso, senhor presidente. Isso foi construído, isso foi tecido, num primeiro momento, para impedir que essa verdade pudesse estar diante da sociedade brasileira e, naturalmente, isso teria um impacto muito grande no processo da sua reeleição. O jurista Fábio Medina Osório afirmou que a definição de crime de responsabilidade admite tanto o dolo quanto a culpa grave e disse que os senadores podem julgar de acordo com a consciência de cada um, podendo levar outros fatores em consideração para decidir o voto. O Senado é soberano na valoração de fatos e provas em matéria de impeachment, na concretização dos conceitos indeterminados da definição legal típica dos crimes de responsabilidade. Com isso eu quero dizer, senhores senadores e senadoras, que o enfrentamento da tipicidade cabe exclusivamente a este Senado. A afirmação do jurista Fábio Medina indica a possibilidade de que os senadores possam incluir no processo de impeachment outras denúncias, como as informações relacionadas à Lava Jato que estavam na denúncia original encaminhada à Câmara dos Deputados. O presidente da Comissão Especial, senador Raimundo Lira, já garantiu que nessa fase isso não é possível. Não pode incluir. Não pode incluir. Foi uma decisão que o Supremo tomou em relação ao que estava acontecendo na Câmara. Por analogia, vai acontecer a mesma coisa aqui no Senado Federal. Na segunda fase é outra história. Na segunda fase vai depender de um estudo técnico, né, de uma análise mais profunda, porque a segunda fase é o início de um processo, né? Então, todos os procedimentos poderão ter mudanças em relação à primeira fase. Depois da reunião de hoje, a comissão terá cumprido o que foi estabelecido no início dos trabalhos. 2 dias para ouvir os argumentos favoráveis ao impeachment e 2 dias para ouvir os argumentos contrários. O presidente da comissão, senador Raimundo Lira, confirmou para sexta-feira a votação do relatório final, que vai orientar pela admissibilidade ou não do impeachment da presidente Dilma. Na próxima quarta-feira será a leitura do relatório, exclusivamente a leitura, então nós vamos dar uma vista coletiva. Na quinta-feira começa a discussão do relatório do senador Anastasia. Terá também a participação da defesa novamente nesse novo estágio, né? A discussão continuará para que possamos, no dia 6, na sexta-feira, ser votado o relatório de forma definitiva para encaminhar para o plenário. O senador Telmário Mota, relator do processo contra Delcídio do Amaral no Conselho de Ética, pode apresentar o relatório final nesta terça-feira. Delcídio foi preso no ano passado, acusado de tentar obstruir as investigações da Operação Lava Jato. O parlamentar teria oferecido ajuda financeira para que o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, não assinasse um acordo de delação premiada. Na semana passada, os advogados de Delcídio apresentaram as alegações finais no processo. Eles pedem a absolvição do parlamentar. As alegações finais têm 158 páginas. Para os advogados, a representação contra Delcídio do Amaral é imprecisa e tortuosa. Eles classificam como confusa e fantasiosa a degravação das conversas entre o senador e o filho de Nestor Cerveró, um documento apócrifo e anônimo, sem credibilidade. A defesa pede a suspeição do relator do processo, senador Telmário Mota, e de todos os integrantes do Conselho de Ética que declararam voto contra Delcídio do Amaral. Os advogados dizem ainda que o processo deveria ter sido suspenso durante a licença médica de Delcídio do Amaral e que o caso só poderia ser concluído depois que o senador fosse interrogado pessoalmente. Delcídio foi convidado 4 vezes, mas não apareceu para depor. De acordo com a defesa, o parlamentar não foi flagrado em ato de corrupção e não desviou dinheiro público. Por isso, não pode ser punido com a perda do mandato. Os advogados argumentam ainda que, por falta de provas, o senador deveria ser absolvido. Os advogados pedem a absolvição dele. No seu relatório, o senhor vai pedir a absolvição do Delcídio do Amaral? Não, ainda falta, estamos analisando essa reta final, estamos concluindo, porque ele também entrou com um recurso, né, agora no Supremo, já está concluído para o ministro dar o parecer, e vamos esperar o parecer agora do Supremo.
A polêmica sobre o fim da internet fixa ilimitada chega ao Senado. Na manhã desta terça-feira, as comissões de Infraestrutura, de Defesa do Consumidor e de Ciência e Tecnologia discutem em audiência pública a proposta que permite o bloqueio de conexões na internet quando for atingido um limite pré-estipulado. Acesso ilimitado à internet fixa é o que as operadoras oferecem hoje a qualquer cliente. Eles podem ficar o dia inteiro navegando sem se preocupar com a quantidade de dados transferidos. Já na internet móvel é diferente. Os consumidores pagam para usar uma quantidade determinada de informação. A intenção de algumas operadoras de comercializar o serviço de internet fixa também por pacote de dados colocou empresas e consumidores em pé de guerra. As operadoras alegam que não têm mais condições de oferecer internet ilimitada porque a demanda aumentou muito com a possibilidade de baixar vídeos, filmes e músicas. Pelas novas regras, os consumidores teriam uma franquia de dados. Quando ela fosse atingida, o serviço seria cortado ou a velocidade de acesso reduzida. A Anatel, o órgão regulador das telecomunicações, apoiou as operadoras no primeiro momento, mas voltou atrás por causa das reações da sociedade. No portal E-Cidadania do Senado, por exemplo, em pouco mais de 6 dias, mais de 20 mil pessoas se manifestaram contra a ideia e a favor de uma proposição legislativa para vetar a mudança. Órgãos de defesa do consumidor também se mobilizaram para impedir que as empresas alterem as normas da internet fixa. As empresas operadoras elas não podem suspender os serviços levando em conta essa situação sem a anuência dos consumidores. O PROCON vai agir com base na legislação e abrirá certamente os processos que forem necessários para a correção dessa conduta, aplicando, no caso, as multas que a legislação permite. Para este professor de engenharia de redes da UNB, os recursos tecnológicos das operadoras são grandes, mas não são infinitos. Segundo ele, é preciso investir na melhoria da capacidade do sistema. A questão principal no que se refere à rede brasileira, em particular a sua internet, não é a questão da franquia, mas a questão da capacidade total que é disponível à população. A gente precisa absolutamente aumentar essa capacidade. Ao invés de limitar a internet, nós deveríamos estimular a expansão. Aliás, as empresas assinaram contratos de concessão prometendo que fariam expansão de banda larga no país, inclusive fazendo chegar em todos os cantos e não cortando onde chega. Então, na realidade, eu fico espantado como a gente vai retrocedendo. Aí é a velha história, os caras estão tendo talvez queda de receita e estão avaliando que o mais correto é aumentar o preço do serviço. A agência devia abrir os olhos para isso. O senador Hélio José, do PMDB do Distrito Federal, protocolou na última quinta-feira um pedido de comissão parlamentar de inquérito para investigar as ações da Anatel. Um dos focos da CPI seria o apoio da entidade à limitação da internet fixa. O pedido da CPI ainda tem de ser lido em plenário. E o assunto também é o destaque do especial Cidadania desta semana, produzido pelo Jornal do Senado. Uma polêmica tomou conta das redes sociais depois que as operadoras de internet fixa anunciaram a intenção de cortar a conexão ou reduzir a velocidade de quem atingir a franquia de dados prevista no contrato. As operadoras alegam que o consumo de dados no Brasil cresceu muito rapidamente sem que a infraestrutura tivesse acompanhado o ritmo. Depois da repercussão ruim, a Agência Nacional de Telecomunicações decidiu proibir essa punição aos internautas, mas a decisão é provisória. Nesta terça-feira, 3 comissões do Senado fazem uma audiência conjunta para discutir o assunto. E o Jornal do Senado publica o especial Cidadania, em que o repórter Guilherme Oliveira explica a polêmica e mostra projetos de lei que pretendem impedir limites na navegação online do brasileiro. O Jornal do Senado pode ser lido na versão em papel ou pela internet. senado.leg.br/jornal. A Comissão Senado do Futuro examina hoje pedido para realizar diligências na cidade de Rondonópolis, no Mato Grosso, para acompanhar a implementação da Universidade Federal de Rondonópolis. A reunião está marcada para as 11 da manhã.
Senadores e deputados da comissão mista votam nesta terça-feira a medida provisória que altera a lei das desapropriações, em vigor desde 1941. A MP amplia o conceito de utilidade pública para imóveis e terrenos passíveis de desapropriação. Agentes privados poderão ingressar nessas áreas sem autorização judicial. Construtoras e empresas poderão desapropriar prédios e construções incluídos em projetos contratados pelo regime diferenciado. A MP fixa o teto de 12% para os juros compensatórios nas grandes propriedades rurais. Com essa medida provisória, a partir da emissão provisória na posse, o ente expropriante ou particular que expropria o bem, ele passa a ter todos os direitos de um proprietário. Ou seja, já a partir da emissão provisória na posse, antes de ele ser o proprietário, ele já passa a ter direito de alienar o bem, de locar, de arrendar, de ceder a um terceiro. Então, o conteúdo material dessa posse ficou significativamente ampliado com a medida provisória. O governo apostou na redução da burocracia como uma forma de estimular a economia. Afinal, mais obras de construção civil significam mais empregos e redução do déficit habitacional. No campo, sinal verde para a reforma agrária. A mudança do critério do que é ou não de utilidade pública foi alvo de protestos os mais variados. Movimentos sociais alertaram para o risco de privatização dos espaços públicos. O governo estaria se eximindo da gestão de conflitos urbanos e agrários. E os ruralistas se queixam de que as indenizações pagas pelas suas propriedades seriam irrisórias. A nossa relatora, ela já colheu todas as proposições, foram necessárias, as emendas de relatório, foram feitas audiências, um grande debate. Nós estamos partindo para a conclusão da medida provisória. A tocha olímpica já está em solo brasileiro, aqui na capital da República. A chama, que simboliza o espírito olímpico, é uma tradição que vem da antiguidade e que foi retomada nos tempos modernos, na década de 1920. A tocha percorrerá mais de 300 cidades brasileiras até a abertura dos Jogos do Rio em agosto. Atletas com histórias de superação vão carregar a chama olímpica por 40 quilômetros no Distrito Federal. No roteiro, o Palácio do Planalto, o Congresso, o Estádio Nacional e a cidade de Taguatinga. Aqui no Congresso, a tocha deve passar por volta de 10h30 da manhã. E hoje, 3 de maio, é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. O Conselho de Comunicação do Congresso fez, nesta segunda-feira, uma audiência pública sobre o assunto. O Conselho recebeu o representante da Unesco para discutir a liberdade de imprensa no Brasil. De acordo com Adalto Soares, quanto à questão de gênero, existe igualdade entre homens e mulheres nos meios de comunicação do país. Mas ainda há muitas violações dos direitos humanos contra jornalistas, com números próximos aos da Síria. Em 2013 foram 5 assassinatos, em 2014 mais 5, em 2015 6 oficialmente, aí se fala de 7, 8, e o fato é que na estatística internacional a gente fica aí no terceiro, subindo, né, no ranking. Eu vejo que é fundamental que todos nós, Conselho de Comunicação Social, entidades da sociedade civil, entidades patronais, sindicais, estejam juntos à Unesco para que, reforçando essa defesa da liberdade como fundamental para a democracia. Os conselheiros questionaram sobre o acompanhamento da Unesco em relação a outras questões de liberdade de imprensa, entre elas a partidarização de empresas na cobertura da crise política. Os grandes jornais do mundo estão dizendo que não é possível um jornalismo que atue com tal grau de partidarização, tal grau de alinhamento partidário. Ou seja, isto destrói a esfera pública brasileira. Isto mina a democracia ao limite. As questões de pluralismo e as questões de liberdade e independência da mídia e dos profissionais da mídia, esses temas eles são estudados, eles são acompanhados. Existe um acompanhamento do que acontece dentro dos países. É essa orientação que a gente tem e é assim que a gente se porta. Ao fim da reunião, o Conselho divulgou nota em que condena qualquer tentativa de cerceamento da atividade de imprensa e também as agressões sofridas ultimamente pelos profissionais da mídia e pelas empresas de comunicação.
Você terá outras informações durante o dia nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.